Bom dia, queridos, bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui neste primeiro culto de 2021. Como nós falamos um pouco no começo, parece que o Espírito é um só, mas eu ia começar falando exatamente o que nós comentamos no começo, antes ainda dos louvores. 2020 para muitos pode ter sido um ano difícil, pode ter sido um ano complicado. Eu sei que para nós, em alguns momentos, ele pode ter sido duro, mas em todo tempo nós tivemos o Senhor junto de nós. Eu glorifico a Deus por 2020, porque acabou sendo um ano muito bom, queridos. Apesar de tudo isso que nós passamos, eu sei que na vida de muitos irmãos e irmãs aqui, 2020 foi um ano bom. Foi um ano que trouxe, não deixou ninguém sem emprego, foi um ano que fez com que todos se amadurecessem um pouco mais na presença do Senhor. Foi um ano em que nós vimos milagres acontecendo. Foi um ano em que nós restauramos na igreja o nosso ministério de oração e intercessão, e foi um ano em que nós pudemos ouvir Deus falando poderosamente aos nossos corações. Por só isso já foi um ano excepcional. E eu tenho certeza que 2021 também será um ano muito abençoado sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que ele guarda aqueles que são deles. Mas essa manhã eu queria refletir com vocês algumas coisas que aconteceram ao longo do ano de 2021, quando parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está um pouco distante de nós. Algumas vezes nesse ano, por causa de algumas circunstâncias, eu achei que Deus estava distante. Mas aí eu descobri que o silêncio dele é um silêncio que nos leva a um amadurecimento. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês essa manhã sobre isso. Tive o privilégio de receber um louvor novo do Fernando, que chama Silêncio, e que ouvindo esse louvor também me ajudou a meditar muito nessa palavra. Fernando, obrigado, Fernando. Um louvor muito bonito esse que você fez. Eu queria que os irmãos abrissem Hebreus 13, versículos 5 e versículo 6. Eu quero compartilhar essa manhã o quanto Deus está presente nas nossas vidas, o quanto Deus não esquece de nós, o quanto Deus é soberano sobre tudo o que acontece nas nossas vidas. Hebreus 13, no versículo 5 e no versículo 6, a palavra diz assim: Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei. De modo que, com plena confiança, digamos: O Senhor é quem me ajuda, não temerei. O que me fará o homem? Queridos, quando eu leio essa declaração de Hebreus, principalmente no versículo 6, eu percebo que a nossa fé tem que ser muito forte. Nós precisamos ter muita fé, queridos. E o autor de Hebreu nos ensina, porque ele diz o seguinte, ele diz no versículo 5, que é o próprio Deus dizendo que não nos deixará e nunca nos desamparará. E aí o autor de Hebreus, ele diz no versículo 6, puxa vida, se o Senhor é quem me ajuda, o que eu posso temer? O que me fará o homem? O que me farão qualquer coisa? Porque o Senhor é comigo. Queridos, Deus está sempre ao nosso lado. Não importa o que pensamos e o que sentimos, Ele sempre está do nosso lado. Muitas vezes os nossos sentimentos são enganosos. Nós imaginamos que Deus não está ao nosso lado, que Deus nos abandonou, mas os sentimentos e a vontade de Deus sobre nós não são enganosos, elas são sempre a verdade. E nós sempre vamos poder contar com Deus. Queridos, muitas vezes, quando nós estamos com a nossa vida em pleno vapor, quando nós estamos com todas as circunstâncias ao nosso redor devidamente controladas, e o fluxo da nossa vontade, aquilo que a gente quer, os serviços acontecendo, as coisas acontecendo, quando tudo parece bem, nós temos uma facilidade muito grande em crer que Deus está conosco. Porém, quando as coisas começam a ir contra aquilo que pensamos, ou contra aquilo que queremos, como será que nós reagimos? Como será que nós reagimos na presença do Senhor? Será que nós mantemos a fé nas promessas? Ou nós começamos a duvidar que se Deus realmente é conosco,
a duvidar se ele realmente está no controle de todas as coisas. Queridos, o que nós fazemos, ou o que nós pensamos, quando nós começamos a imaginar que Deus está a milhões e milhões de quilômetros de nós e nós nos sentimos sozinhos? E nós nos sentimos muitas vezes sem recursos de realizar as coisas. Sabe, queridos, eu tenho aprendido, e ao longo do ano, desse ano de 2020, eu aprendi bastante isso. O que fazer é simples. Nós devemos sempre confiar na palavra do Senhor. É ela que nos sustenta, é ela que nos guarda, é ela que nos mantém. Sabe, queridos, a maior prova de louvor e adoração a Deus é poder glorificá-lo, mesmo durante a mais difícil situação ou aflição que nós estamos passando. Tivemos exemplo disso esse ano, vários exemplos. Sabe, queridos, o verdadeiro louvor se manifesta na confiança que temos de que se Deus prometeu, ele vai cumprir sobre as nossas vidas. Números 23, 19 diz isso claramente para nós. A palavra diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Deus vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas aí vem aquela famosa pergunta: como suportar as situações adversas e não perder a fé? Queridos, o pior do que isso, sabe o que é pior? É quando nós estamos passando por uma provação, quando nós estamos passando por algum tipo de tribulação, e que nós começamos a imaginar que de alguma maneira estamos sendo punidos, e às vezes punidos sem sabermos o porquê. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu algumas vezes sim. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz? O que que eu fiz para que isso viesse sobre a minha vida? Eu lembro que há muito tempo atrás eu li um livro muito bacana, e quem não leu, eu aconselho até que leia, do Philip Yancey, chama O Deus Invisível. É fantástico esse livro. E ele tem uma passagem nesse livro que ele faz uma observação sobre relacionamento que me tocou bastante. Ele diz que todo relacionamento, passa por um período de mais proximidade e de algum distanciamento. Vocês já perceberam que muitas vezes nós estamos muito próximos de alguma pessoa, às vezes a gente se distancia dela, depois a gente volta a estar próximo. E ele diz que com Deus acontece a mesma coisa. Por mais intimidade que nós tenhamos com Deus, por mais intimidade e vontade de ficar na presença de Deus que nós tenhamos, Philip Yancey diz que o pêndulo dessa distanciamento, uma hora vai estar oscilando para uma comunhão plena e outra hora vai estar oscilando para um afastamento onde nós parece que nós não estamos mais na presença do Senhor ou Ele conosco. Sabe o que isso significa, queridos? Que muitas vezes nós vamos buscar a Deus e vamos somente ouvir o silêncio. Depois, se o Fernando quiser louvar para nós, nós vamos ver nas letras que ele diz o silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio com relação à vida de Jó. Eu acredito que quando Elias começou e teve aquele processo dele, quando Jezabel disse que vai matá-lo, Elias ficou num profundo silêncio, ele quis ir para uma caverna, ele foi para o deserto. Deus precisou falar com ele, mas antes que Deus falasse, ele ficou em silêncio. Como Deus ficou um bom tempo em silêncio com relação às questões de Jó. Vocês conhecem o livro de Jó. E sabe o que eu entendo disso, queridos? Eu entendo que para nós desenvolvermos uma amizade madura com Deus, muitas vezes ele vai nos testar com momentos de absoluto silêncio. Deus está nos testando no silêncio. E muitas vezes nesse silêncio vai parecer que fomos esquecidos ou abandonados por Deus. Mas creia. Deus quer desenvolver em nós um coração que mesmo nesta hora tenha certeza de quem Ele é
e que sempre Ele estará mais perto do que nós podemos imaginar. Eu separei 2 salmos só, porque quando a gente fala de silêncio no Senhor, tem várias passagens na Bíblia, mas prestem atenção nesses 2 versículos de 2 salmos que eu separei. O Salmo 10, no versículo 1, olha o que o salmista fala. Ele diz assim: por que te conservas ao longe, Senhor? Por que te escondes em tempos de angústia? Queridos, olha que grito do coração. Por que te conservas ao longe, Senhor? Por que te escondes em tempo de angústia? Quantas vezes nós já fizemos esse tipo de oração? Eu não sei vocês, eu já fiz. Senhor, parece que quando mais eu preciso do Senhor, o Senhor está em silêncio. Onde o Senhor está? Onde está a sua face? Tem um outro salmo que diz assim, no Salmo 22, no versículo 1 e 2, diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que está afastados de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também de noite, mas não acho sossego. Sabe quem fez esses 2 salmos, queridos? Esses 2 salmos são salmos de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem que conhecia o que Deus queria, o homem que não dava um passo sem orar a Deus. Este homem, ele clamava ao Senhor pelo socorro do Senhor. E quantas vezes ele se sentiu sozinho em suas aflições? E esse homem foi engrandecido pelo Senhor. Querem ver lá em 1 Crônicas 17, no versículo 7 e no versículo 8 diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde fostes, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Queridos, Deus escolheu Davi para ser um dos grandes homens sobre essa terra. Deus, o próprio Deus, engrandeceu Davi. Porém, este homem era um homem. Apesar dele ter um coração que entendia os propósitos do Senhor, que entendia que sem o Senhor ele não podia fazer nada, mesmo com todo esse conhecimento, Davi clamava, muitas vezes em tristeza, por se achar abandonados. Sabe qual a grande diferença de Davi para nós? E que isso serve de um ensinamento muito grande. Isso está lá no Salmo 22, no versículo 28, que apesar dele de perguntar, Deus meu, onde está o Senhor, por que me desamparastes? No versículo 28 do Salmo 22, Davi diz o seguinte: porque o domínio é do Senhor e ele reina sobre as nações. Sabe o que acontece, queridos? Davi, mesmo se sentindo triste e abandonado, ele entendia o seguinte: o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Muitas vezes, quando nos sentimos abandonados por Deus e pensamos logo que estamos em algum tipo de pecado, ficamos nos martirizando, tentando buscar a causa. E muitas vezes não tem causa, queridos. Muitas vezes, como eu falei, esse silêncio de Deus na nossa vida é um teste de fé, é um teste de amadurecimento. A grande pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: será que o nosso amor e a nossa obediência e o nosso adorar a Deus vai continuar mesmo quando parece que não escutamos a sua voz e não sentimos a sua presença? Será que nós vamos nos manter na presença dele, mesmo quando nós achamos que ele está distante de nós? Como eu falei, isso é um teste para a nossa fé. Quando Deus está em silêncio, isso é um sinal que Deus quer nos levar a um estágio maior na nossa fé. Agora, o que fazer quando nós sentimos ou pensamos que Deus está distante de nós? O que nós devemos fazer, queridos? Nós devemos aprender e nos concentrar nos ensinos que estão na Bíblia.
naqueles ensinamentos de pessoas que passaram por isso e que permaneceram firmes na presença do Senhor, independente da situação. E eu queria meditar com vocês sobre 4 situações que nos levam a permanecer firmes na presença do Senhor. A primeira delas é fazer como Davi e dizer a Deus como nos sentimos. Vocês viram como Davi fala com Deus no Salmo 10 e no Salmo 22? Queridos, nunca esconda de Deus os seus sentimentos. Nunca esconda de Deus como você se sente em relação à presença dele na sua vida. Diga a ele exatamente como você se sente. Deus se agrada de conversar com pessoas, se agrada de conversar com seus filhos. Deus se agrada de ouvir o que precisamos e como estamos nos sentindo. Queridos, Deus é um Deus de relacionamento. Ele vinha toda a viração da noite, toda a viração da tarde falar com Adão. Por que vocês acham que ele vinha todo o tempo falar com Adão? Porque ele queria relacionamento com Adão. Ele é um pai que quer relacionamento com os seus filhos. Queridos, nós precisamos falar a Deus o que nós sentimos, porque quando nós falamos a Deus o que nós sentimos, começa a haver cura em nosso coração. Nós não somos super crentes. Nós não somos aqueles que podem suportar todas as coisas em silêncio. Nós não temos essa estrutura, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Somos filhos de Deus. Nós sentimos e muitas vezes o nosso sentimento dói no nosso coração. Não tenho vergonha de abrir o coração e dizer isso a Deus. Dizer com todas as letras, como Davi disse. Queridos, não faço oração do tipo, o Senhor sabe do que eu preciso. É claro que Ele sabe do que nós precisamos, mas diga a Ele, clame por Ele, fale para Ele o que você precisa, com todas as letras. Não deixe com que esses ensinamentos, muitas vezes errados, que diz, ó, Deus sabe o que você precisa, fala lá, olha, Deus me ajuda nesse momento. Não, diga claramente o que dói, diga claramente o que você precisa. Jeremias 33, do versículo 2 ao versículo 3, prestem atenção, porque é o Senhor falando pela boca do profeta. O versículo começa, assim diz o Senhor. É o Senhor dizendo para nós. Jeremias 33, no versículo 2, começa assim: assim diz o Senhor, que fez, formou e firmou a terra. O Senhor é o seu nome. E ele diz o seguinte: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Querido, sabe o que está nesse versículo? Deus está dizendo, fale comigo, pergunte-me, pergunte o que você quer saber, pergunte e eu te responderei. Queridos, Deus responde. Deus responde e conversa conosco quando buscamos de todo o coração e de todo o entendimento. Ele fala conosco. Muitas vezes já me perguntaram, mas como Deus fala? É audível? Você ouve? Deus fala na medida da nossa fé. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos aqui já fizeram um propósito com Deus? Deus, eu gostaria que o Senhor falasse comigo no meio dessa situação. E vocês ouvem Deus falando. Seja através de um irmão, seja através de, às vezes, de pessoas do mundo, seja através de um taxista, seja através de uma pessoa que está conversando com você que não sabe nada da sua vida. Parece que aquela pessoa fala exatamente a resposta que você precisava. Porque você fez um propósito com Deus. Você chegou para Deus e falou, Deus, fala comigo, que eu quero te ouvir. Fala comigo. E Deus fala. Queridos, clame ao Senhor. Não retenha aquilo que você quer. Fale. Não deixe que os sentimentos fiquem guardados no teu coração. Exponha os teus sentimentos ao Senhor.
Como diz a palavra, clame ao Senhor. Guarde esse versículo de Jeremias 33:3, que diz: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Quando nós obedecemos e confiamos na palavra, nós podemos clamar, pedir e ter a certeza que ele vai se manifestar. Clame ao Senhor e diga o que você quer, queridos. Não guarde para você. A segunda coisa que nós precisamos aprender, queridos, é que, como Jó, nós devemos ter a certeza que Deus é Deus e que tudo irá acontecer segundo a sua vontade. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos que mesmo no meio da maior luta que Jó passava, ele nos deixa um ensinamento muito grande. Ele nos deixa um ensinamento que Jó nunca deixou de reconhecer o poder e a glória de Deus. E quantas vezes, no meio das suas batalhas, Jó era questionado e até foi questionado pela sua mulher a abandonar Deus. E ele disse: nunca, eu nunca abandonarei Deus. No meio da sua tribulação, Jó encontra palavras para descrever Deus como um bom, amoroso, todo-poderoso, um Deus que cuida de cada detalhe de sua vida, que está no controle de todas as coisas e que tem um plano para a sua vida e que vai salvá-lo apesar das circunstâncias. No meio da sua mais profunda tribulação, Jó encontra uma confiança extrema em Deus. E ele consegue dizer lá em Jó 19, no versículo 25, ele diz assim: pois eu sei que o meu defensor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra. Algumas versões dizem: pois eu sei que o meu redentor vive, e no fim ele se levantará para me socorrer. Queridos, que confiança no meio de toda aquela situação que Jó estava passando. Quando alguém diz a ele: será que Deus te ama? Será que Deus gosta de você? Olha o que está acontecendo na sua vida. E no meio de todos esses questionamentos, com toda aquela situação adversa, Jó se levanta e diz assim: pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Queridos, nós precisamos ter essa certeza. Sob todas as circunstâncias, nós precisamos ter a certeza que isso acontece conosco, porque nós somos filhos, e a palavra diz que nós somos filhos amados. Você é filho amado, eu sou filho amado, nós somos filhos amados, e Deus cuida de cada um de nós. Terceira coisa, queridos, nós devemos confiar que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Por quê? Porque a sua palavra garante isso. A Bíblia toda é cheia de promessas cumpridas. É cheia de pessoas que, quando obedeceram e perseveraram em permanecer na presença do Senhor, tiveram as suas promessas cumpridas. Todos, todos que obedeceram e permaneceram, tiveram promessas cumpridas. Querido, se a gente não acredita que as promessas de Deus vão ser cumpridas sobre a nossa vida, deixa eu dar um conselho para vocês. Deixa de ler a Bíblia e passa a buscar a sua própria vontade. Porque quando nós lemos a Bíblia e não acreditamos naquilo que está lá escrito, é melhor parar de deixar de ler a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia e não acreditamos e começamos a duvidar, nós estamos ficando mornos. E a palavra diz que ou nós somos quentes ou nós somos frios. Então é preferível ficar gelado e dizer: eu não acredito em nada disso e vou fazer o que dá na minha mente, do que ficar acreditando mais ou menos. Porque a palavra diz, o próprio Jesus disse que os mornos ele não quer junto com ele. Leiam isso lá em Apocalipse depois. Ele usa até palavras duras para lidar com aqueles que são mornos. Nós precisamos ser quentes na presença de Deus. Então nós precisamos crer que as promessas são para nós.
Nós precisamos crer que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Querido, se a situação parece que não está boa e Deus parece distante, creia na promessa que ele fez, que ele jamais, ele nunca nos abandonaria. Ele está sempre junto conosco. Se por acaso ele está em silêncio, esse silêncio é só uma prova de que nós estamos sendo treinados para aumentarmos a nossa confiança no Senhor. Queridos, passar por provas é um sinal de treinamento, que vai nos fazer mais forte e nos levar aonde Deus quer que estejamos. Nós começamos esse ano de 2020 falando sobre isso. Nós começamos o ano de 2020 dizendo que o ano de 2020 era um ano de amadurecimento. E nós passamos por muitas situações que nos amadureceram. 2021 vai ser um grande ano de colheita, queridos. Se prepare na sua vida para você colher almas, para você colher as promessas de Deus. Porque isso faz parte do treinamento. Se tem o treinamento, tem a recompensa. Jeremias 29, no versículo 11, Deus, o próprio Senhor, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Creia, queridos, as promessas do Senhor acontecerão. Eu reforço o que o pastor Manuel falou na oração inicial. Ele profetizou sobre a igreja. E eu profetizo em cima dessa palavra de Jeremias 29, 11. É o Senhor dizendo que Ele conhece aquilo que nós pensamos. E Ele vai nos dar um ano de 2021 de paz, e não de coisas ruins. E vai nos dar o cumprimento das promessas que Ele fez, porque a palavra dEle é promessa dEle. Não é coisas que estão na minha boca ou na boca do pastor Manuel, são coisas que estão na palavra. E nós estamos profetizando a palavra. Deus tem um propósito muito grande em nossa vida. Creia, creia nesse propósito, queridos. Quarta coisa, queridos. Se você, por acaso, se sente esquecido, abandonado, como muitas vezes diz o dito popular, a última batatinha do pacote, lembre-se nesse momento o que Deus já fez por você. No momento de maior aflição que nós passamos, o nosso inimigo vai tentar colocar na nossa mente que Deus nunca fez nada por nós. Não creia nisso. Olha que o nosso inimigo é mestre em colocar mentira em nossa mente. Mas lembre-se de uma coisa. Se você entrar num estado de autocomiseração, dizendo, é mesmo, eu sou um coitadinho, Deus não olha mais para mim, lembre-se de uma única coisa. Lembre-se que Deus enviou o seu Filho amado para nos libertar do pecado e morrer em nosso lugar. No mínimo, lembre-se disso, porque isso nos dá livre acesso ao Pai, isso nos dá vida eterna, isso nos dá comunhão eterna com o Senhor Jesus. E isso o inimigo jamais pode tirar de nós. Ele pode trazer mentiras na nossa mente, dizendo que olha como Deus não cumpriu a promessa, olha como Deus esqueceu de você. Mas ele jamais vai poder tirar da nossa mente que Deus enviou o seu Filho amado para morrer e libertar-nos dos nossos pecados, para morrer no nosso lugar. Por isso, nós deveríamos, só lembrando disso, nós deveríamos ter a certeza de o quanto Deus tem cuidado de nós. O quanto Deus nos quer ao lado dele. O quanto Deus nos ama a ponto de dar o seu Filho unigênito por nós. Queridos, Deus enviou o que tinha de mais precioso para nos salvar e nos dar a vida eterna com ele. Então, se o inimigo quiser colocar mentiras em sua mente, dizendo que Deus se esqueceu de você, lembre-se de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos vida eterna em Jesus, queridos. E é por causa do amor de Deus que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores sobre todas as dúvidas, sobre todas as tribulações, sobre todas as acusações, sobre todas as invejas, sobre tudo aquilo que querem nos imputar. Nós somos mais do que vencedores. Nós temos que crer, porque Deus já fez por nós. Deus nos ama, querido, independente do que nós sentimos. Deus nos ama. E o amor dele por nós é muito maior do que nós podemos imaginar. É um incomensurável amor. Essa certeza tem que estar em nossos corações, para que nós possamos mantermos junto com ele, permanecermos junto com ele e realizarmos aquilo que ele tem para nós aqui nesta terra. João 15, 9, do versículo 9 ao versículo 11, é Jesus falando aos discípulos, as últimas instruções de Jesus. E eu já falei que as últimas instruções muitas vezes são as mais importantes, porque são aquelas que Jesus queria que permanecesse com os discípulos. E ele diz assim, no versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Queridos, Jesus está ensinando os discípulos e a nós para permanecer no amor de Deus, na videira verdadeira. Porque quando nós fazemos isso, nós teremos uma alegria que ele diz que é completa em nós. Quando nós estamos ligados a Cristo, nós teremos em nós a força de produzir frutos e seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Sabe, queridos, nesse texto que Jesus fala que a alegria seja completa, o termo alegria usado aqui é um sinônimo de uma alegria que nós só podemos sentir com Cristo ao nosso lado. Quando nós sentimos essa alegria, existe uma confirmação em nós da operação do amor de Deus. Existe uma confirmação que o Espírito Santo está em nós e opera em nossa vida. Essa é a verdadeira alegria. Essa é a alegria que Jó teve quando ele pôde dizer lá em Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive. Querido, só uma pessoa com muita alegria, com muita certeza, passando por tudo que Jó estava passando, pode dizer em voz alta, em bom tom, eu sei que o meu Salvador vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos dessa alegria. Crer em Deus e saber que Ele nunca está distante. Sentir essa confiança é ter um regozijo íntimo no nosso coração de ser filho de Deus, de sentir a presença do Pai, mesmo quando Ele está em silêncio. Queridos, essa alegria de Deus vai gerar em nós frutos do Espírito Santo e vai nos fazer querer buscar Deus em todas as situações, mesmo quando Ele está em silêncio. É com essa alegria que nós desfrutamos da realidade de Cristo em nossas vidas e entendemos a grande salvação que Ele fez em nosso favor. Que nós possamos permanecer sempre no amor de Deus, queridos. Que nós possamos entender sempre esse amor. Que em 2021, que como eu falei, vai ser um ano de colheita, vai ser um ano de muitas promessas cumpridas, de muitos testemunhos na vida de muitos aqui. Que esse ano a gente entenda que possuindo a verdadeira alegria em nosso coração, é que nos traz a certeza que Deus é sempre presente na nossa vida. E eu vou terminar esse primeiro culto lendo um salmo. E aí esse salmo fica como uma reflexão para nós. Salmo 20, versículo 7 e versículo 8. A palavra diz assim:
Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Queridos, em quem nós vamos confiar em 2021? Quem será aquele que estará à nossa frente? Que seja um 2021 abençoado, um ano cheio da presença do Senhor, onde as promessas sejam cumpridas e onde nós possamos ver o Senhor agindo a nosso favor. Amém, queridos? Que Deus os abençoe nesse ano de 2021 e que nós possamos juntos experimentar e compartilhar os testemunhos daquilo que Deus fez por cada um de nós. Amém, queridos?